Olá, oi, namastê, satsriyakal, pessoal. Então é assim, hoje vou falar um bocadinho da minha filha. Pode parecer estúpido, mas é uma coisa que eu achei necessária. Pelo menos pode haver alguém que queira saber. A minha filha tem 2 anos e ela é muito brincalhona, é muito mexida e tem birras. Ela está na altura de fazer as birras. E a minha opinião é que, eu não sei em português qual é o nome, é que essa treta do gentle parenting é muito estúpido, porque por muito que a palavra seja gentle, gentil, não tem a ver com o gentil. Eu vejo as pessoas serem muito submissas à criança. Pode parecer estúpido, mas pelo menos os que eu tenho visto têm sido isso, que é o tentar raciocinar, whatever, com uma criança. Tentem entender isto. Ok, uma criança de 2 anos já entende muita coisa, mas ela não entende os limites. E não é com uma simples conversa que a gente consegue chegar a esses limites. Então, precisam de um time-out, de um tempo sozinhas, precisam de castigos, precisam de várias coisas. E a minha filha está numa fase em que nós agora estamos a habituá-la ao quarto dela e todas essas coisas, cortar um bocadinho a mãe, cortar um bocadinho a mama, e ela acaba por se tornar agressiva. Agressiva ao ponto de me tentar dar pontapés, não só na cara, como na barriga e etc. Visto que eu estou grávida, não posso deixá-la dar pontapés na barriga, obviamente. E não devo, por motivo nenhum, deixá-la dar pontapés, seja onde quer que for. Porque não posso permitir que ela seja agressiva comigo, obviamente, porque eu não sou agressiva com ela. E na minha opinião, não é ruim, não é mau a gente levantar a voz, a gente abrir os olhos e a gente dar uma nalgada. A minha filha ainda usa fralda. A fralda absorve o impacto, até porque eu não lhe dou com força. É mais uma maneira de abrir os olhos, para ela perceber que aquilo não está certo. Mas se calhar se conversasses com ela... Minha filha começa a gritar, ela não ouve nada do que eu converso com ela. Eu tento, ok? Antes de eu chegar ao ponto da palmada, eu tento conversar com ela. Eu falo, eu tento explicar-lhe, filha, por exemplo, hoje, vou levá-la à escola. E ela não queria sair do carro. Então ela pôs a mão dela em cima do cinto da cadeirinha e não queria sair. Perdão. Como eu fui mais cedo, tentei, obviamente, falar com ela. Olha, filha, vamos ter com a Sónia, vamos ter com a Rita, as professoras dela. Vamos brincar com a Rita vai-te levar um bocadinho a brincar lá fora, nos escorrega, vai ser muito divertido, filha. Nada. Olha, filha, depois comecei a disparatar nomes de colegas que ela tem para lá. Vamos brincar com a Laura, vamos brincar com o Salvador. Nada. Ela só gritava, não quer, não quer, não quer. E com a mão no cinto. Eu tentei várias abordagens, eu tentei várias coisas para a convencer a sair bem. E ela não queria. Então, eu, sem lhe dizer mais nada, cortei a conversa ali, fui-lhe tirar o cinto. Quando eu lhe fui tirar o cinto, ela levantou o pé para me dar um pontapé na cara. E quase que conseguiu chegar à minha cara. Eu tirei-a do carro, da cadeirinha, dei-lhe uma nalgada, ela abraçou-se a mim a chorar. Quando chegámos à escola, tentei-lhe tirar os sapatos, porque eles têm que trocar os sapatos da rua pelos sapatos da creche. Ela tentou novamente me dar um pontapé. Eu aí já não lhe toquei, porque ela ainda estava a chorar. Então já não lhe toquei, deixei-a estar. Em vez de sentar para lhe trocar os sapatos, troquei-lhe os sapatos no meu colo. Toquei à campainha, porque ela está no andar de cima e temos que sempre tocar à campainha para avisar que a criança chegou. E a professora, quando respondeu no altifalante, whatever, respondeu: pode subir, mamã. A birra é tão grande que se eu ficar de cima, já sabíamos que ela cá estava. Quando eu cheguei lá acima, a professora perguntou: então, mas ela dormiu bem? Hoje é sexta-feira, normalmente eles só reagem assim à segunda. Eu expliquei: olha, ela tentou-me dar um pontapé e eu dei-lhe uma nalgada, por isso é que ela está a chorar. Isto já lhe passa. A professora olhou para mim e, ao contrário do que muita gente pensa, ela não disse nada em relação. Ela disse: faz bem. Faz bem em tentar agora, mais cedo possível, educá-la para que ela não seja agressiva nem consigo, nem com o papá, e muito menos pensando que daqui a pouco tempo vai ter um bebê, muito menos agressiva com o bebê, porque não é depois, quando tiver cá o bebê, que vocês vão tentar pôr limites, porque aí vai ser muito mais difícil. E é verdade, quando o bebê nascer vai ser quase impossível de conseguir colocar algum limite que não exista já previamente, porque só vai criar raiva, só vai criar ciúmes. Então tem que ser agora, quanto antes possível. E porque por enquanto, esses limites que eu estou a colocar
Para ela, é a mãe a ser má. Enquanto mais tarde vai ser por causa do bebê. Então tem que ser já a mãe a ser má. Não faz mal, eu não me importo de ser má. Eu só quero é que ela seja bem educada. E esse tipo de coisas, eu não chego aos extremos, ok? Tanto que qualquer pessoa que já tenha vindo à minha casa sabe, e que já me tenha ouvido a falar com o meu marido enquanto eu estou ao telefone com alguém, sabe, que muitas vezes, por exemplo, com o meu marido, ele zanga-se com ela para ela estar a desarrumar a casa. Eu digo-lhe, não, ela é uma criança, deixa-a desarrumar. Porquê? Por exemplo, nós temos aqui vários brinquedos que são por peças, sendo que 2 deles, que é o que ela puxa mais, é o Lego e o Tangram. O Tangram são umas pecinhas que depois têm uns quadrinhos em que essas pecinhas coloridas têm que ser encaixadas lá nas respectivas cores, nas respectivas formas, essas coisas. Então, para quem não sabe o que é Tangram, o Tangram é isso. Então esses 2 brinquedos é os que puxam mais a atenção. O que é que ela faz com os Legos? Ela pega no saquinho de Legos, joga para o chão. Volta a pôr no saco, joga para o chão. Volta a pôr no saco, joga para o chão. E faz isso até se cansar. Quando ela se cansa, ela não volta a pôr no saco, ela deixa no chão. Porquê? Porque ela gosta de ouvir o barulho dos Legos aqui no chão. Eu já reparei nisso, ela adora ouvir o barulho, então ela vai fazendo isso até se cansar, até deixar de lhe prestar atenção. Outra brincadeira, que é do Tangram, ela adora agarrar nas pecinhas, aquilo vem numa caixa de madeira e os sítios onde é para encaixar as peças também é de madeira. Então ela acha engraçado, até as peças são de madeira, ela acha engraçado bater as pecinhas, ou bater na caixa com as peças, ou bater as tábuas, os quadros lá no chão, ou mesmo na caixa, esse tipo de coisas. Ela acha engraçado, mais uma vez, devido ao barulho que faz. Ela acha engraçado ouvir aquele barulho. Eu deixo-a brincar, eu deixo-a desarrumar. A maior parte do dia a minha casa está desarrumada. Eu preocupo-me com isso? Não. Graças a Deus tenho 2 mãozinhas para limpar e a minha filha limpa também. Mas ela normalmente não se recusa a limpar. Recusa. Mas ela não manda. A mãe aqui sou eu e eu tenho que ensinar a fazer as coisas como deve ser. Ou seja, eu deixo-a brincar. Não a proíbo nada. Minha filha pode brincar com o que ela quiser, quando ela quiser. Mas, quando eu percebo que ela, por exemplo, quer ver os bonecos, que já não quer brincar com os brinquedos, pego nela, levo-a até aos brinquedos, ajuda a mamã. Tento 1, 2, 3, 4 vezes. Quando ela não está para isso, ela não está para isso. E ela diz que não quer, não quer, não quer e tenta fugir. Eu volto a levá-la ao sítio e continuo a pedir-lhe ajuda à mamãe e mostro-lhe, é assim, faz assim, põe aqui. Quando eu percebo que aquilo não funciona, eu pego nas mãozinhas dela, que Deus lhe deu, pego nas mãozinhas dela e vou pegando nas coisas. Ela chora, ela grita, mas ela faz comigo. Porquê? Porque não é que eu esteja a obrigá-la a limpar. Não, eu estou a ensiná-la que quando nós terminamos uma coisa, arrumamos. Da mesma maneira que se eu estiver a fazer desenhos, eu depois arrumo. Se eu estiver a brincar com alguma coisa, depois arrumo. Da mesma maneira, faço isso com ela. E há uma coisa que eu estou feliz, que é a minha filha não é muito presa a telas. Ela prefere andar pela casa e é por isso que eu motivo ela a desarrumar o que ela quiser. Ela prefere andar pela casa, brincar com os brinquedos. Ela tem daqueles quadrinhos mágicos que a gente passa a caneta própria para o quadro e que depois passamos assim o coisinho e eu vou mostrar, é mais fácil. Porque eu acho que hoje em dia as crianças nem brincam muito com isso. Então, já. Mas no meu tempo a gente adorava isto. Que era, a gente vai passando com esta caneta mágica, que é a caneta própria do quadro. Isto não risca em mais lado nenhum. Isto só risca mesmo no quadro. Acho que é por imã, não é uma coisa assim. E depois tem aqui o coisinho para apagar. Ela tenta riscar com outras canetas também, por isso é que isto aqui não saiu agora. É outra caneta que eu vou ter que limpar depois com lexívia. Mas pronto, ela tem assim vários brinquedos, que ela distrai-se com vários brinquedos. Ela não passa o tempo todo no telefone ou na televisão. Eu acho isso bom, por isso é que eu motivo. Desarruma à vontade, filha. Brinca à vontade, tu és uma criança. Vamos ao parque, por exemplo, quando tivemos 1h30, por volta de 1h30 no parquinho, que é lá ao pé da escola dela. Quando ela saiu, fui com ela ao parquinho. Ela adorou, andava no escorrega, subir as escadas. São coisas que a motivam e que ajudam a desenvolver, porque ela subiu as escadas sozinha. Ela só descia com ajuda porque tem medo, o escorrega era alto, então eu ajudava. Ela andou no baloiço sozinha, porque eu empurrava e deixava aquilo baloiçar e desviava-me, para ela ver que eu não estava a segurar. E, entre outras coisas, ela está bem desenvolvida, ela adora brincar, ela passa pouco tempo nas telas, mas
uma coisa não pode faltar, que é a educação, é o respeito. E, para mim, a minha opinião, hoje no dia 6 de maio, dia 6 de maio de 2022, a minha opinião é que temos que impor-nos. Gentle parenting, para mim, é uma estupidez. Porque sim, temos que ser gentis, temos que ser amorosos, temos que ser carinhosos. Mas tudo tem o seu tempo. Porque sejamos sinceros, a vida foi gentil contigo? Mas quando ela for adulta ela tem tempo para perceber isso. Não. Não, porque a vida não vai ser só lixada, para não usar outras palavras, quando tu fores adulto. Hoje em dia, as crianças são muito más. Porque vêm na internet, vêm nos bonecos, vêm noutras coisas. A maior parte dos bonecos hoje em dia são muito violentos. E não estou dizendo que seja só por isso, porque eu também vi muita coisa violenta. E eu não me tornei violenta por isso, ok? Não tem a ver com os bonecos, eu não estou a culpar os bonecos. Mas pronto, eles vão apanhando assim este tipo de influências e acabam por ser ruins. E há muitas crianças que infelizmente são maltratadas em casa e descarregam a raiva da forma que sabem, que é maltratando. E a minha filha tem que estar minimamente preparada para perceber quando é que é o tempo de ser gentil e amorosa ou ser gentil, mas impor-se. Porque não é por eu estar a reclamar com ela, por eu estar a ralhar com ela dela estar a fazer mal, que estou a deixar de ser gentil. Não. Eu continuo a falar com educação, continuo a falar com amor e carinho, e depois de passar a birra, depois de passar o choro, vou ao pé dela. Filha, a mamãe zangou contigo porque tu não podes fazer isso. Por exemplo, no caso dos pontapés, que é o que ela está a fazer mais agora. Filha, a mamãe zangou contigo e deu uma palmada no rabo porque tu não podes dar pontapés à mamã. Isso não se faz, faz dodói. E ela olha para mim, ela pede-me desculpa, ela dá-me um abraço, dá-me um beijinho. Ou seja, ela mostra que se arrependeu. Depois de passar a birra, depois de eu me ter zangado com ela, ela mostra que se arrependeu. E eu uso a gentileza, mas no momento certo. Não é no momento em que ela me está a bater que eu vou estar ao pé dela. Ai filha, não podes não. Temos que cortar logo. Porquê? Porque a gentileza não vai mudar aquele momento de raiva que ela está a ter. Eles têm direito a momentos de raiva? Têm, mas têm que saber gerir. Da mesma maneira que se eu estiver irritada no trabalho, eu não vou desatar os pontapés com os meus colegas, ou com os clientes, ou com o patrão. Certo? Se eu estiver irritada no trabalho, tenho que aprender a controlar. Mas és adulta, mais uma vez, não tem nada a ver. Se eu estava irritada na escola, eu não desatava os pontapés aos professores, aos alunos, coisa que hoje em dia se vê muito. Não, eu tinha que controlar, tinha que saber gerir. Se eu não soubesse gerir, se a minha raiva fosse imensa, eu tinha que sair da sala. E mesmo que eu levasse falta, eu saía da sala. Porque eu não estava a conseguir controlar aquilo. E as crianças têm que ser assim. Ok, a minha filha é pequenina, sim, mas ela está aqui, está a brincar. Eu zango com ela por algum motivo. Ou porque ela não quis arrumar, ou porque ela fez alguma coisa errada, mexeu no que não devia, por exemplo, em facas. Ok, ela fica com raiva. Se há de me dar um pontapé, não. Tenta acalmar. Não sabe controlar a raiva? Pois não, é pequena. Ok, não sabe controlar a raiva, prega nela e vai sair. Vai para o quarto ou vai para a rua. Sai de onde eu estiver. Porque ela tem que aprender a controlar a raiva sem descarregar. Perdão, peço desculpa. Sem descarregá-la em mim ou noutras pessoas. Ela, ultimamente, quando temos com ela, o pai é o gentle parenting. O pai é muito permitivo. O pai não se zanga. O pai é de extremos, literalmente. Ou ele deixa a fazer tudo o que quiser, incluindo pontapés e socos, ou ele ignora. Eu acho isso mau. Não deve ser assim. Então ele acaba por, quando eu me zango com ela, se ele estiver perto, ele vai tentar dar-lhe miminhos. Grande erro. Ela descarrega nele. Porquê? Porque pode. Ela vai e dá-lhe pontapés, dá-lhe chapadas, dá-lhe socos, porque ele permite isso. Quando eu vejo, quando eu me apercebo, eu vou lá, não devia ser eu, devia ser ele, mas eu vou lá, eu zango-me com ela, eu tento cortar aquilo. E ela, a maior parte das vezes, ela para. Porque ela percebe que eu realmente estou a falar a sério. Ela vai para o sofá, encosta-se a chorar no sofá, ou deita-se no chão a chorar. Ok. Eu digo-lhe a ele, ignora, não lhe toques, deixa estar. Ao fim de um pouco tempo, ela levanta-se e brinca. Está tudo normal outra vez. Ou seja, a criança não ficou traumatizada, a criança não ficou mal. Ela simplesmente teve que descarregar a raiva. Como eu não deixei descarregar a raiva no pai, descarregou no chão, a chorar.
Ok, chorar é normal, todos nós choramos algum dia na nossa vida, vários dias na nossa vida. Nós choramos e é normal. Não é uma coisa má a gente chorar, é descarregar. E eu acho completamente estúpido o facto de tentarmos. Como é que eu hei de explicar? Nós estamos a tornar as nossas crianças muito manteiga, sabem? Porque temos os pais que não querem saber de maneira nenhuma e que as crianças estão cada vez mais fortes. Ok, as crianças não estão fortes, elas têm problemas psicológicos, elas precisam de apoio, precisam de ajuda, mas estão agressivas. E depois temos as crianças que foram criadas pelos pais com o gentle parenting, que são feitas de manteiga. Basta levantar a voz, a criança chora. Basta o professor zangar-se com ela, a criança chora. Deve ser horrível ser professor hoje em dia, a sério. Porque quando a criança erra, os pais vão reclamar é com o professor. Porque o professor é adulto. O professor pode ouvir. Mas a criança não pode ouvir reclamações. Deve ser horrível ser professor. Na minha altura, sou mesmo a velha, mas é mesmo. Na minha altura, se eu fizesse alguma burrada na escola, eu até tinha medo que a minha mãe sonhasse ou que a minha avó sonhasse. Eu não andava para aí a fazer queixinhas do que o professor me disse ou deixou de dizer. Porque eu sabia que quem ia ser o culpado ia ser eu. Porque era assim. Ok? Existe casos em que não. Por exemplo, eu presenciei o caso de um aluno que estava a conversar, o miúdo era da minha turma. Ele estava a conversar com alguém. E a professora mandou calar. Ele devia ter-se calado, devia, mas não, continuou na conversa. A professora passou-se e mandou-lhe um apagador. Arrebentou-lhe com o olho, abriu-lhe o olho. E podia ter cegado o miúdo. E isso foi um caso extremo. Mas a maior parte das vezes os professores chamam a atenção, os professores mandam para a diretora, os professores expulsam. Eu acho isso normal, eu acho isso bem feito, porque as crianças têm que aprender os limites. E se os pais em casa ensinassem os limites, as crianças não chegavam a esses extremos. Ou seja, sim, na minha opinião, a culpa é dos pais. Posso um dia mais tarde me arrepender disso? Posso, porque eu não sei como é que a minha filha vai ser no dia da manhã. Mas, na minha opinião, é isso, a culpa é dos pais, porque nós temos que saber educar, ensinar o que é o respeito, ensinar o que é os limites dos outros. Porque sim, a criança tem que saber os limites dela, o que é permitido para ela. Ou seja, o que é que ela quer que seja feito. Mas também tem que entender que os outros também têm limites. O limite da minha filha é um limite completamente diferente de outra criança que esteja com ela no infantário. Acho justo que ela possa magoar os outros porque os limites são diferentes? Claro que não. E de certeza que o pai da outra criança também não vai achar justo. Se a minha filha, por exemplo, tem mais resistência à dor, acho justo que ela magoe as outras crianças porque ela não sente da mesma maneira? Claro que não. Então nós temos que ensinar que cada um tem os seus limites, cada um tem as suas necessidades e que tem que existir respeito. Ela tem que saber ouvir um não, ela tem que saber ouvir um para, ela tem que saber ouvir um ajuda-me, porque ela tem que ajudar as pessoas. Obrigatoriamente, sim, obrigatoriamente. Ela tem que ajudar a professora a limpar a sala, porque ela também desarruma. Ela tem que ajudar a mãe a limpar na casa, porque ela também desarruma e ela também mora aqui. E é agora que eu tenho que ensinar, porque ela tem 2 anos, mas ela é muito esperta. A minha filha ontem à noite estava a brincar com o pai. E sim, estou devagar, mas estou a aproveitar este vídeo para isso. Estava a brincar com o pai no quarto dela. Nós agora estamos a habituá-la à caminha dela, blá blá blá, patati patatá. Pronto. Ela estava com o pai no quarto dela. Aqui é o sofá, aqui é o quarto dela. É literalmente ao lado. E ela estava lá. Eu estava deitada no meu quarto, que é ali. Literalmente ao lado. Então eu estava a ouvir muita brincadeira. E nisto eram 10 e tal da noite. Ela já deveria estar na cama, mesmo que não estivesse a dormir, pelo menos deitada, preparada para dormir. Mas ela estava a brincar, de certeza, pelo barulho. Eu levantei-me, estava o meu marido deitado na cama dela, a mexer no telefone, e ela de pé, a espalhar roupas no chão, a espalhar brinquedos no chão. Mais uma vez, limites, eu deixo-a brincar. Mas ela tem que saber as horas para isso. E aquilo não era hora para isso. Então, eu mandei o meu marido sair. Disse-lhe, sai. Ele olhou para mim, ele percebeu que eu estava zangada, saiu. Sentou-se aqui no sofá, à porta. Eu deixei a porta entreaberta, não a fechei completamente. Disse à minha filha, põe no saco. Ela olhou para mim e disse, ajuda a mamã. Abri-lhe assim os olhos mesmo. Ajuda a mamã. E ela ajudou-me. Pôs tudo no saco comigo, arrumou os brinquedos, a roupa, tudo. Depois eu disse-lhe, vá para a cama.
exatamente com esta cara. Vai para a cama. Ela olhou para mim. Ela disse, não quer. Eu, a Mayra vai para a cama. Ela olhou para mim. Não quer. Eu já não disse nada. Eu só apontei para a cama e abri os olhos. Ela ficou um bocadinho a olhar para mim. Ela percebeu que eu estava a falar a sério. Eu fiquei como estátua o tempo que fosse preciso. Ela percebeu que eu estava a falar a sério e deitou-se. Começou a chorar pelo pai. Dada, dada, dada. Eu ignorei. Eu disse, não, o dada saiu. Agora, pus-lhe a chupa na boca. Ela deixou-se estar. Por acaso não jogou fora. Ela normalmente joga fora, mas não. Deixou estar a chupa. E encostou-se a mim, a chorar. Dada, dada, dada. Graças a Deus ele nem sequer entrou. Nem sequer foi lá. Ficou no quarto, aqui no sofá. Ao fim de um tempo, ela parou com a dada. Começou só... encostada a mim ainda. E ele espreitou, viu que ela estava encostada quase a dormir, ela estava a fechar os olhos, veio para a cama, para o nosso quarto, deitou-se. E eu ali com ela. E ela... aos poucos foi calmando, os olhinhos foram fechando. Eu deitei-a na almofadinha. Ela olhou para mim. Não, não quero. Eu fiquei ao lado dela. Eu não me levantei da cama. Fiquei sentada ao lado dela. E eu contei-lhe histórias. Com livros. Não, porque se eu pegasse em um livro, ia desestabilizá-lo outra vez. Então comecei a inventar histórias. Histórias que me lembrava da infância. Do Pedro e o Lobo, de Corochinha, coisas assim. Fui-lhe contando histórias. Ela ficou. Ela adormeceu. Ela adormeceu na cama dela, no quarto dela. O que é que eu fiz? Peguei em mim e deitei-me aqui no sofá, porque ainda estamos a habituá-la ao quarto. E então eu tenho medo que ela acorde à meia da noite assustada, ou apesar de ter a luz de presença, pronto, não está lá ninguém. Então eu tenho medo que ela acorde à meia da noite assustada, ou que possa até cair da cama. Nós pomos um resguardo num lado da cama, mas pode cair da cama. Então fico sempre aqui ao pé, até ter a certeza que ela já passa bem a noite. E ela passou bem a noite. Ela dormiu bem. É claro que nas primeiras semanas vou continuar a dormir aqui no sofá para ter a certeza absoluta que ela realmente está bem, mas é coisa que se vai habituando, que vai acontecendo. Ou seja, o pai permitiu que ela estivesse a brincar, eu não. Esta história toda foi para contar isso. O pai permitiu que ela estivesse a brincar, eu não. Eu fui ao quarto, zanguei-me com ela, pus-a na ordem, sem agressão, não foi preciso nenhuma nalgada. Simplesmente abri os olhos e levantei um pouco mais a voz. Foi o suficiente. Ela deitou-se, demorou, chorou. Chorar não rasga a boca, é o que costumam dizer. E é verdade, ela chorou. E dada, ela nunca chamou por mim, porque ela sabia que eu me ia zangar com ela. Então, dada. Eu deixei, eu não a mandei calar, não me zanguei com ela, deixei-a chorar por ele. Eu sabia que ele não ia entrar no quarto, se ele entrasse no quarto ele ia ouvir-me. Sim, eu ia reclamar com ele como se ele fosse uma criança, então ele ficou quietinho. E ela adormeceu. Em menos de meia hora a minha filha estava a dormir. Porquê? Porque eu fui gentil, mas não fui permitiva. E é isto que temos que aprender. Ser gentil é diferente de ser permitivo. Por isso, ponham os vossos filhos na linha, por muito difícil que seja. Não estou a dizer para fazerem a minha maneira. Cada um faz à sua maneira. Se querem tentar o gentle parenting, tentem. Mas lembrem-se que os vossos filhos vão estar com outras crianças. E no caso de gentle parenting, os vossos filhos de manteiga vão estar com crianças que só recebem agressividade em casa, que não têm nem um pouco de gentileza em casa. Têm pais alcoólatras, mães alcoólatras, têm drogados na família e que acabam por ser mais agressivos, querendo ou não, são pessoas que se tornam mais agressivas. E eu sei, não estou a querer apontar o dedo a ninguém, porque eu sei isso, por experiência própria eu sei isso. Uma pessoa que está sob qualquer tipo de substância torna-se mais agressiva e mais descontrolada do que outros. Uma pessoa que esteja saudável, entre muitas aspas. Porque há gente doente que não toma substâncias, mas que está doente. Mas vocês entenderam. Uma pessoa que esteja sob qualquer tipo de substância tem várias dificuldades. E a maior parte das vezes torna-se muito agressiva. E há crianças que só lidam com essa agressividade. Que não têm amor e carinho, que não têm respeito, não têm gentileza. Ok? E essas crianças vão ao elo mais fraco. O elo mais fraco não vai ser crianças como a minha filha, que sabem tanto o que é ser gentil, como o que é ser rude, o que é impor-se. Não. O elo mais fraco vai ser as crianças de manteiga.
As crianças que pensam que tudo tem que ser com gentileza. E crianças que ou se tornam agressivas, no caso do gentle parenting, a criança pode ser agressiva com os outros, ou pode ser muito submissa. E no caso de uma criança que seja muito submissa, apanhando uma criança dessas que vai ser agressiva, que não conhece outra coisa senão a agressividade, vai dar mal. Por isso é que eu não quero que a minha filha seja assim. Eu não quero que ela seja agressiva, mas também não quero que ela seja um elo fraco. Eu quero que ela saiba estar no meio. Ok, eu sou boa com as pessoas, mas não me pisem os calos. Sim, ela só tem 2 anos, mas sim, eu quero que ela seja assim, não me pisem os calos. Porque ela não é o boneco de ninguém. Eu não a pus neste mundo para ela andar a ser pisoteada nem ser a galhofa de toda a gente, não. Pus-a neste mundo para ela ser feliz. E para ela fazer os outros felizes. Não dá para agradar toda a gente? Não, não dá para agradar toda a gente. Mas ela escolhe quem ela quer agradar. E ela, sendo sempre ela, não quer que ela mude por ninguém, ela sendo sempre ela, vai aprender a quem é que ela tem que agradar. Simples. É estúpido. Provavelmente este vídeo não fez muito sentido para a maior parte de vocês, mas para mim fez, porque eu realmente queria desabafar um bocadinho sobre isto e é uma coisa importante que os pais têm que aprender. E eu sou mãe de primeira viagem, que é o que se chama aos pais que tiveram o primeiro filho, mas eu já convivi muito, e eu sei que não é a mesma coisa, ok? Convivi muito com os meus sobrinhos e outras crianças, e foi assim que eu fui aprendendo certas coisas, porque eu fui vendo os limites que eram postos ou não, eu fui vendo como a criança reagia a isso, e claro, cada criança tem uma reação. Eu tenho 4 irmãos, um irmão e 3 irmãs, e cada um reagiu à educação que recebeu de uma maneira muito diferente. Todos nós somos 5 filhos, somos diferentes. Nós temos 5 dedos, os 5 dedos são todos diferentes. Ok, mas eu quero que ela tenha algum tipo de base de educação. Ela pode reagir completamente diferente àquilo que eu estou a tentar. Pode. Mas eu tentei. Tu podes estar a dizer, pois, mas eu com o gentle parenting também estou a tentar. Ok, mas tu não estás a tentar criar uma pessoa neutra. Tu estás a tentar criar uma pessoa que é extremamente submissa ou extremamente agressiva. Sem saberes disso, é o que estás a fazer. Na minha opinião, é uma bobada e é isto. Estou assim meio perdida e é o vídeo de hoje, pessoal. Assim meio confuso, meio estranho, mas é o vídeo de hoje. Por isso, até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, peço desculpa. Deixem aí nos comentários o que é que não gostaram. Deixem o vosso like ou dislike, como preferirem. E se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te aí em baixo. Tchau, tchau. Até ao próximo vídeo.